Dünyanın sokaklarından merhaba. Dünyanın sokaklarında yine isyanın ve direnişlerin öyküsünü anlatacağız. Brezilya o kadar zengin bir ülkedir ki yine bir Brezilyalı çiftçinin söylediği gibi aynı zamanda yoksulluk açısından da çok zengindir. Tam 85 milyon insan yoksulluk sınırının altında yaşar. İşte Movimento Sem Terra yani Topraksız İşçi Hareketi bu yoksulluğa karşı yaşamı savunuyor. Neoliberal politikaların özellikle tarımı yok etmesine karşı 273 kilometrelik 17 gün süren 13 bin kişinin katıldığı uzun bir yürüyüş yaptı. Dilek Çolak'la dünyanın sokaklarında o yürüyüşte birlikteydik. Escucha, Turquía, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Ha de desalombrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Brezilya'da o kadar büyük toprak eşitsizliği vardır ki bir kişinin Danimarka kadar büyük toprağı vardır. Bir karayolları şirketi Türkiye'nin yarısı kadar bir toprağa sahiptir. Buna karşın milyonlarca insan yoksulluk içinde, açlık sınırının altında yaşayabilecekleri çok küçük bir toprağa sahip olmadan yaşar giderler. Topraksız İşçi Hareketi işte bu eşitsizliğe karşı topraksızları örgütleyerek büyük toprak sahiplerinin topraklarını işgal eder. Sadece işgal etmekle kalmaz. Burada kolektif olarak tarım yapar. Alternatif eğitim, alternatif tıp yöntemlerini yaşama geçirir. Demokrasiyi sadece 4 ya da 5 yılda bir oy kullanmak olarak değil, yaşamların her anını belirleme olarak nitelendirip bunu gerçekleştirir. Yani herkesin kendi yaşamına, her kararına katıldığı bir demokrasiyi yaşama geçirmiştir. MST, Topraksız İşçi Hareketi'nin şu anda işgal ettiği toprakların büyüklüğü toplam olarak Belçika'dan büyüktür, İrlanda'dan büyüktür. Ve 3 milyon insan bu başka demokraside, bu başka dünyada yaşarlar. İşgal ettikleri toprakları devletten kamulaştırılması talepleri kabul edilene dek direnirler. Bu direnişleri karşısında tapu verilirse buna sadece kolektif tapu olarak kabul ederler. Kolektifi terk eden toprağını satamaz. Toprak kolektifindir, herkesindir. Başka bir topraksız aileye verilir. Herkes 8 saat çalışıp eşit ücret alır. Kadınlar sadece 4 saat çalışıp aynı ücreti alırlar. Ev işlerinin kadınların üzerine alamadıkları için böyle bir karar almışlardır. Topraklarında organik tarım yaparlar. Çünkü yetiştirdiklerimizi ilk olarak biz yiyoruz derler. Ürettiklerini işlemek için küçük çiftçilerle birlikte kooperatifler örgütlerler. Büyük tarım tekellerinin Terminator tohumlarına yani kendisini yeniden üretmeyen tohumlarına, patent uygulamalarına karşı küçük çiftçilerle birlikte tohum üretimi yaparlar. Aynı zamanda dünyanın her yerindeki neoliberal tarım politikalarına maruz kalmış çiftçilerle Dünya Çiftçilerin Sendikası Via Campes'inin kurucu unsurlarındandır. MST Çiftçi Hareketi seçimlerde kendisini de desteklediği Başkan Lula'nın neoliberal tarım politikalarına karşı yaklaşık 13 bin kişiyle 17 gün süren 273 kilometrelik protesto yürüyüşünde Dilek Çolak'la birlikte vardık. İşte topraksızlar ve onların uzun yürüyüşü dünyanın sokaklarında. Contra o latifúndio só produz maldade. Somos contra o latifúndio só produz maldade. Existe dois projetos em jogo, isto já está claro. Contradições entre sectário e latifundiário. Pois o projeto é liberdade, vida e produção. Morte e especulação. E o outro injustiça, morte e especulação. Companheirada, pra burguesia não tire o chapéu, mesmo que ela
felicidade quer nos enganar. Vida sem... Somos latinos, pátria de Martins e de Che Guevara. Essa história não para enquanto nascer um menino. Nós achamos que o Lula continua sendo um aliado da reforma agrária, mas hoje ele é presidente, então a tarefa que ele tem é uma tarefa de administrar um conjunto de interesses do capital internacional, das multinacionais, da burguesia da brasileira e também do povo brasileiro. Então, nesse momento, a tarefa dele é administrar e ver como conduzir o país, e a nossa tarefa é organizar o povo para que se fortaleça, se cresça e lute por seus interesses, lute para mudar o Brasil. Então, estamos, na verdade, colaborando, ajudando o Brasil, o povo brasileiro, para ir fazendo as mudanças que o Brasil precisa, que são mudanças estruturais, que são mudanças profundas, e isso precisa a organização do povo. Sem o povo se organizar, é impossível fazer mudanças estruturais nesse país. Então a marcha é uma convocação para o povo brasileiro, os setores organizados, para que se mobilizem, acreditem em si, acreditem em nós mesmos, porque os verdadeiros atores da mudança é o povo organizado. E a sua força está no povo. Enquanto existe fome, enquanto existe guerra, o MST vai lutando pela terra. Enquanto existe fome, enquanto existe guerra, o MST vai lutando pela terra. Şu anda Brezilya'nın başkenti Brasilia yaklaşık 160 kilometredeyiz. Topraksızların yürüyüşü devam ediyor. Tam 12.807 topraksız delegesi vardı diğer delegelerle birlikte ve şu anda ikinci gün. Estou participando dessa marcha porque eu, como servidor público, andei em muitas fazendas, vi muitas injustiças, então os companheiros da associação me convidou para fazer parte. E por isso eu tomei conhecimento e estava ao lado dos trabalhadores sem terra. Acampei ali no acampamento do Canudo, ali perto de Campestre, perto de Goiânia, e então sempre eu estou junto com o companheiro, o Brancha, né, eu esqueci do nome agora. Mas o senhor, o Vandi, né? O Vandi é meu conhecido há muito tempo, por isso eu estou aqui em apoio, porque trouxe pela reforma agrária, porque eu vi muita injustiça, fazendeiros dizer assim, eu perco a opinião, mas não aceito a plantar o que eu não quero na minha fazenda. E isso foi uma revolta para mim, então estou apoio, estou na luta, venho fazendo essa marcha assim, depois de 89 anos, vou completar 90 anos em janeiro, viu? E então estou de braço aberto para a luta, para o que der e vier. Obrigado, muito. E outra vida não é possível se não mudar o modelo econômico, o modelo agrícola e essa estrutura de concentração da terra, da riqueza e da renda que está no nosso país. Então nós não temos, nós temos dito que nós precisamos lutar por uma outra sociedade, e isso faz parte dos objetivos do Movimento Sem Terra. Nós queremos uma outra sociedade onde a vida esteja acima dos outros interesses, vamos dizer, que a vida do ser humano, que a vida da terra, que a vida da água, que a vida da natureza esteja em primeiro lugar. Então é isso que queremos, né? E por isso a gente sabe, e muitos às vezes perguntam, mas o MST está muito ideologizado, já não quer só a terra. Porque só a terra não basta para nós. Para que a terra, né, só o governo fazer uma distribuição massiva de terra não serve. Porque a reforma agrária é esse conjunto maior. E ela não é possível nesse modelo capitalista que nós vivemos. Tanto saúde, educação,
educação, outro tipo, outra construção de um outro estilo de vida, né? E que, portanto, ao historicamente no Brasil termos a terra concentrada gera a cultura da fome e a cultura da violência. Então, quando o MST faz uma ocupação, nós estamos fazendo aquilo que o Paulo Freire falou de uma ação cultural para a libertação, aonde no gesto da ocupação as pessoas se emancipam enquanto cidadãos, mas sobretudo se apoderam na política e na forma de fazer a educação e na forma como de se reconstruir culturalmente. Então, a ocupação da terra recoloca o ser humano no centro das atenções. E o ser humano é político e cultural, porque não pode ter cultura sem política e nem política sem cultura. Topraksızların uzun yürüyüşü devam ediyor. Yaklaşık 200 kilometrenin yarısından çoğu geçildi. Biraz insanlardan bahsetmek istiyorum, tek insanlardan. Katılanlardan en yaşlısı 97 yaşında. Bir etabı yürüdüğünü gördüm kendi gözümde. Onun dışında 90 yaşında bir tanesi var ki o sürekli yürüyor. En genci de 8 aylık Marcel'de, onun rahatı yerinde, kendisi bebek arabasına gittiği için pek sorunu yok. Ayrıca onun dışında daha hamile olanlar da var, henüz doğmadan yürüyüşe katılanlar da. Oh, glórias! Oh! Você tá isso, dona? Sim, dona, aí no livro. Glórias! Sim, a opção ideológica do MST é socialista, mas é um socialismo não como aquele da Europa do Leste, que era um socialismo de Estado, sem democracia. Aqui é um socialismo profundamente democrático, eu diria que é um socialismo que radicaliza a democracia, que leva a democracia para a economia, para a educação, para o campo. Então, eu diria que é uma democracia sem fim, sem limite, mas profundamente ligada aos direitos sociais, que são negados no capitalismo, que é o direito ao trabalho, direito à terra, alimentação, saúde. Então, o socialismo é para esses direitos sociais negados. E eu acho que é um socialismo de natureza diferente, porque não é um socialismo central, dos países centrais, dos países periféricos, onde há pobreza, miséria, exclusão. Então é um socialismo altamente humanitário, carregado de valores humanísticos e incorpora os valores religiosos. Não é um socialismo que conflita com a religião, pelo contrário, ele se sente ligado ao cristianismo mais antigo, que colocava tudo em comum, que eram os valores da solidariedade, da participação, que dão centralidade aos pobres. Então, nós nos sentimos bem com esse socialismo e é importante mantê-lo como uma bandeira numa sociedade que já não acredita mais no socialismo, considera o projeto socialista historicamente derrotado. Nós dizemos que ele é derrotado em um tipo de socialismo estatal, mas não o socialismo com os grandes ideais que vem agora dos pobres, da periferia do mundo e que pensa uma nova ordem mundial. Não é só a terra, não só o Brasil, é um outro mundo que nós queremos. Democracia, quando nós falamos em democratizar a terra, nós falamos em democratizar os meios de comunicação, falamos em democratizar a água, os recursos naturais, os meios de produção, enfim, a participação política, a capacidade de um povo de decidir o seu próprio destino. Democratizar a sociedade efetivamente, e não essa caricatura de democracia.
fábricas ocupadas, né, pelos trabalhadores, e nós temos nossa marcha aí junto com a MST para pedir a estatização, né, das fábricas ocupadas aí. Então há essa organização igualitária, divisão de tarefas, está se considerando a participação das mulheres na instância de decisão da cooperativa. E nós temos duas frentes. O movimento se define como duas frentes básicas de ação. Uma frente é do combate, das ações para combater o latifúndio, para combater esse modelo agrícola, combater esse modelo econômico, a concentração da terra, da riqueza, da renda. Então é uma frente de fazer a luta para combater. É uma frente. E ao mesmo tempo nós vamos construindo uma outra frente de articulação, que é uma frente da construção de uma alternativa a esse modelo. Então, por exemplo, quando nós fizemos o combate ao modelo agrícola, ele não serve, porque ele concentra, porque ele destrói, que ele é inviável, ao mesmo tempo nós temos a obrigação de ir construindo um modelo alternativo a esse. Por isso entra o debate sobre a necessidade de... Esse é o nosso desafio, construir um modelo alternativo. Quando nós discutimos a questão da educação, por exemplo, que a educação cumpre um papel para hoje nessa estrutura, para manter essa estrutura que nós não concordamos, mas ela cumpre um papel para isso, nós estamos construindo uma outra proposta pedagógica que venha a ser vinculada, que venha atender aos nossos objetivos, que é da libertação. Empresas farmacêuticas multinacionais vão adquirir os conhecimentos dos indígenas, patenteiam plantas locais e depois vendem e ganham dinheiro em cima da exploração do povo. Então isso é errado e nós combatemos essa questão. A outra questão é a questão da água. Assim como a terra, nós entendemos que a água é um patrimônio da humanidade, ela tem que estar a serviço de toda a população, de toda a humanidade. Então, a partir do momento que começa a privatizar a terra, começa a privatizar a água, vão começar a privatizar o ar, porque para você respirar você vai ter que pagar. Então, essas questões, o mundo está chegando numa certa situação onde esses valores não vão existir mais, a questão do respeito. Porque se nós destruirmos esse meio ambiente onde a gente vive, Toprakçıların yürüyüşü 200 kilometre yürüdükten sonra Brezilya başkent Brezilya'ya gidiyor toprakçılar. Ve şimdi Brezilya'da hükümet konağının ve bakanlıkların olduğu yerde yürüyüş var. 2 saattir yürüyüş devam ediyor. 13 bin delegeli 200 kilometre yürüyen toprakçılar buradan katılan diğerlerine 20 bin kişiye ulaştı. Ve şimdi özellikle çalışanların çok büyük desteğini alıyorlar. Ofislerden kağıtlar atılıyor. Onun dışında hizmetler büyük sevinç gösterileri yapıyor. Ve Lula hükümetine karşı protesto devam ediyor. Onde fazia calor, começou a fazer frio. Hoje existem 10 empresas transnacionais da Europa e dos Estados Unidos que praticamente controlam todo o comércio agrícola mundial e a maior parte do comércio de alimentos do mundo. E essas 10 empresas, que são a Monsanto, a Bunge, a Cargill, a Danone, a Nestlé, a Syngenta, a Novartis, a Bayer, a BASF e a ADM da Alemanha, essas 10 empresas tentam controlar
a agricultura em todo o mundo. E como elas controlam? Elas não se preocupam mais em ser proprietárias da terra, como era na colônia. Agora elas controlam pelas sementes, controlam pelos agrotóxicos, controlam pela tecnologia dos transgênicos e controlam pelo comércio agrícola mundial. Esse movimento novo das transnacionais sobre a agricultura tem acontecido nos últimos 20 anos e vem se acelerando. Todo mundo. Elas estão presentes na Coreia, na Turquia, no Japão, na África do Sul, na Índia, em Bangladesh, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, por tudo. Mas qual é a contradição que esse movimento do capital trouxe? É que os camponeses do mundo inteiro, que antes estavam isolados, fazendo as suas lutas locais com pequenas organizações corporativas, agora perceberam que ou eles constroem um grande movimento internacional ou não vão conseguir enfrentar esse capital que agora é internacional, esse capital que os explora. Então eu acredito, e essa é a mensagem, que nós no futuro vamos nos encontrar muito com os camponeses da Turquia, com os camponeses da Síria, com os camponeses da Grécia, com os camponeses do Oriente Médio, com os camponeses da China, porque agora os nossos inimigos são comuns. Agora nós temos que lutar contra as mesmas empresas transnacionais na Turquia, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E é isso que eu proponho como mensagem final. Que nos unamos, quem sabe agora nós os camponeses repetirmos a velha frase do Marx: trabalhadores do mundo, univos, porque se nós não nos unirmos, o capital internacional vai produzir um verdadeiro desastre na agricultura do mundo, porque não há espaço para a produção camponesa nesse modo de produção das transnacionais. O resultado seria a migração em massa de milhões de camponeses, começando pelos chineses, para as cidades. Ou seja, não há mais espaço para o modo de vida camponês no capitalismo. Então, como dizemos aqui um ditado popular, que os camponeses dizem há muitos séculos, muitas décadas, quando se produz um desafio, os camponeses dizem assim: o que fazer se correr o bicho pega, no caso da onça, se ficar a onça come. Qual é a saída para o camponês? A saída é comer a onça. Então essa é a saída dos camponeses do mundo. Não adianta fugir das multinacionais e nem adianta ficar parados, que eles comem. Então qual é a única saída que nós temos? É destruir as multinacionais da agricultura. İşte dünyanın sokakları, Brezilya'dan dünyanın öte ucundan topraksız işçilerin bir direniş öyküsü. Dünyanın sokakları devam edecek. Masa başından değil, sokaklardan devam edecek. Tarafsız değil, sokaklardan yana bir program olarak. Dünyanın sokaklarından iyi akşamlar.